Capítulo 8. Neville se abaixou e pegou um pouco de terra. Deixou que escapasse entre seus dedos, deixando montinhos escuros no chão. Quantos deles, pensou, dormem debaixo da terra, como conta a história? Balançou a cabeça. Bem poucos. Então, onde entra a lenda? Fechou os olhos deixando o restante da terra escapar de sua mão. Será que havia uma resposta? Se pudesse se lembrar onde haviam sido enterrados aqueles que voltaram da morte, então poderia elaborar uma teoria. Mas não se lembrava. Outra pergunta sem resposta. Outra para somar-se à que o sacudira na noite anterior. O que um vampiro muçulmano sentiria se confrontado com a cruz? Riu, e o som de sua risada no silêncio da manhã o surpreendeu. Deus, meu Deus, faz tempo que tem sido apenas o silêncio, não é mesmo? Fazia tempo que não ria, tinha quase se esquecido. Parecia um sabujo doente e engasgado. Mas, afinal, era isso que era, um cachorro muito doente. Uma tempestade leve se fez por volta das 4. Estranho como coisas assim despertavam lembranças. Virginia, Kate, todos aqueles dias horríveis. Sentiu um sinal de perigo. Pensar no passado empurrava em direção da garrafa. Agora, que ele já aceitara o presente. Se pegou pensando de novo porque escolheu continuar vivo. Provavelmente, não havia uma razão verdadeira. Era apenas idiotice acabar com tudo. Bem, o que faria agora? Olhou em volta, procurando algo diferente na rua Cimarán. Certo, decidiu impulsivamente, vamos ver se a água corrente fazia algum efeito. Enterrou uma mangueira no jardim. A água iria correr para fora do chão, seguiria por uma calha e mais em frente sobre um piso de madeira e então voltaria à terra. Quando terminou foi tomar um banho, barbeou-se e trocou a bandagem da mão. A ferida cicatrizava sem problemas. Não tivera certeza quanto a isso, mas era uma prova de sua imunidade à infecção. Às 6:30 voltou para a sala de estar e ao buraco de vigia. Como nada acontecia lá fora, foi preparar uma bebida. Quando voltou ao posto, viu Cortman vindo em direção à calçada. Sai, Neville! Murmurou Robert Neville e logo depois ouviu Cortman repetir com um grito alto. Ficou lá olhando para Ben Cortman. Ben não tinha mudado tanto. Seu cabelo permanecia preto, o físico corpulento, a face branca. Mas havia a barba agora, uma barba enorme que tomava quase toda a cara e o pescoço. Talvez fosse a única e real diferença. Ben sempre se mantivera imaculadamente barbeado antigamente, cheirando a colônia todas as manhãs quando lhe dava carona para o trabalho. Era estranho ficar lá, olhando Ben Cortman, um Ben totalmente diferente. Uma vez ele conversara com aquele homem, trabalhara com ele, falara sobre carros, beisebol, política, sobre a doença, sobre como Virginia e Kate estavam, sobre como Frida Cortman estava. Não havia motivo para lembrar. O passado estava morto feito Cortman. O mundo estava louco. Os mortos caminham por aí e eu não me surpreendo mais com nada. A volta dos mortos se tornou algo cotidiano. Com que velocidade aceitamos aquilo que é incrível, desde que aconteça com frequência? Ficou bebericando o uísque e imaginando se bem lembraria dele. Achou que Cortman o lembrava a alguém, mas não sabia quem era. Que diferença isso faz? Colocou o copo na beira da janela e foi para a cozinha. Ligou a água e, quando voltou para vigiar, viu Ben com outro homem e uma mulher na calçada. Não se falavam.
Nunca se falavam. Ficavam rodeando, como lobos fazem, nunca encarando um ao outro, só olhando a casa e a presa dentro da casa. Então Cortman viu a água correndo e parou para olhar. Virou a face e Neville pôde ver que ele mostrava os dentes arreganhados. Neville ficou petrificado com a visão. Cortman saltava sobre a água, de um lado para o outro, sem parar. Neville sentiu sua garganta se fechando. O bastardo sabia? Correu para o quarto e, com as mãos trêmulas, pegou uma das pistolas. Cortman acabava de pular sobre a água mais uma vez quando a bala o acertou no ombro esquerdo. Caiu para trás na calçada, berrando, com as pernas para o alto. Neville atirou novamente, mas só acertou o cimento ao lado de Cortman em convulsão. Ele estava se levantando quando a terceira bala o acertou no peito. Neville ficou lá olhando, sentindo o cheiro ocre da fumaça de pólvora queimada. Então a mulher entrou na frente de seu campo de visão, bloqueando-o, enquanto se despia. Neville afastou-se rápido do visor. Olhou algum tempo depois e viu Ben Cortman perto dali, chamando-o para sair da casa. Então, ao luar, lembrou-se com quem Cortman parecia. A ideia fez com que ele risse descontroladamente. Meu Deus, Oliver Hardy. Aqueles velhos sacanas que costumava assistir com seu projetor. Cortman era um eco morto do grande comediante. Um pouco menos gordo. Até o bigode estava lá. Oliver Hardy rolava de costas sob o impacto das balas. Oliver Hardy sempre voltava querendo mais, não importava o que acontecesse. Perfurado por balas, furado por facas, atropelado por um carro, amassado e pisoteado. Sempre voltava, paciente e ferido. Isso era o que Ben Cortman era, um Oliver Hardy resistente, maligno e detestável. Meu Deus, aquilo era hilário. Ele não conseguia parar de rir porque aquilo era mais que engraçado, era um alívio. Lágrimas corriam pelo seu rosto. A bebida no copo transbordava caindo sobre ele e o fazia rir ainda mais. Então o copo escapou e seu corpo caiu sobre o tapete, contraindo-se com espasmos de riso incontrolável e a sala se encheu com sua gargalhada engasgada e nervosa. Mais tarde ele chorou. Enfiou uma estaca no estômago, no ombro. Cravou outra no pescoço usando um martelo. Nas pernas ou nos braços, sempre o mesmo resultado. Sangue jorrando, a carne branca coberta de sangue vermelho. Achou que tinha encontrado a solução. Era uma questão de quanto sangue perdiam, era hemorrágico. Mas então ele achou a mulher na pequena casa verde e branca e, quando ele cravou a estaca, a decomposição foi tão rápida que o fez correr dali e perder o apetite. Quando se recuperou o bastante para olhar de novo, viu sobre o colchão o que parecia ser um montinho de sal e pimenta misturados onde antes havia uma mulher. Era a primeira vez que via tal coisa. Sensibilizado pela cena, voltou para casa com as pernas trêmulas, ficou sentado no carro por quase uma hora bebendo numa garrafinha até esvaziá-la. Mas mesmo a bebida não afastava aquela visão de sua cabeça. Tinha sido tão rápido. O som do martelo acertando a estaca ainda estava em seus ouvidos e ela se dissolvera diante de seus olhos. Lembrou-se de um sujeito na usina, que havia estudado ciência mortuária e que certa vez disse a Robert Neville que algumas pessoas eram conservadas em ambientes a vácuo, mantendo a aparência durante séculos. Mas deixe entrar ar e voam, vai se dissolver feito pó, rápido como um estalar de dedos. A mulher estava morta há muito. Talvez, pensou, ela era uma dos que originalmente começaram a espalhar a praga.
Deus sabe quantos anos estivera enganando a morte. Ficou tão nervoso que nada fez naquele dia, tampouco nos seguintes. Ficou em casa e bebeu para esquecer e deixou os corpos se empilharem lá fora no quintal e deixou o mundo lá fora ruir. Por dias, ficou sentado na cadeira com sua bebida, pensando naquela mulher. E não importava o quanto tentava não pensar nela, não importava o quanto bebia, pensava em Virgínia. Ficava se imaginando entrando na cripta, abrindo a tampa do caixão. Devia estar sofrendo de uma doença nervosa, pois sentia frio e sentia-se mal. Será que ela também estava daquele jeito?